Olá! Na nossa aula de ciências hoje nós vamos falar sobre os domínios e os reinos dos seres vivos. Como que isso tudo se organiza? Quem são esses domínios? Como que eles foram propostos? Então, quem é que fez essa proposta? Quem fez essa proposta foi Carl House. E lá no século XX, lá em 1980, ele se baseou em estudos que demonstraram todo um processo de evolução dos seres que traziam esta característica ou características que se organizavam cada grupo dentro daquele domínio. Então, o que ele fez? Ele pegou seres eucariontes, que eram compostos, de algumas estruturas, de características próprias e colocou lá no domínio eucário. Foi lá num outro grupo de seres, organizou eles dentro das características, trazendo eles para o domínio bactéria. E pensando em todas as características e estruturas do maior grupo, ele trouxe eles para o domínio arcaico. Bom, como que tudo isso se fez? Eucária, ou seja, indivíduos eucariontes. Indivíduos que trariam características próximas umas das outras em questão de reprodução, em questão de sobrevivência de espaço e processos evolutivos que eles foram conseguindo ao longo da vida, dentro das reproduções que eles construíram. E aí ele traz o maior grupo, que vai englobar os fungos, os animais, os protistas, as plantas. E quando a gente fala em animais, nós nos inserimos neste grupo, né? As bactérias são também seres que às vezes são aeróbicos ou anaeróbicos, mas que estão estruturados em um ambiente que conseguem se familiarizar com as suas características. E as arqueobactérias, que são um grupo menor, mas que vão trazer também uma condição de sobrevida e que não se encaixam nos outros grupos. Por isso ele fez essa divisão. E aí fica bem claro todo esse processo aonde eu tenho uma árvore trazendo essa condição de ideia do domínio de cada espécie. Bom, como que a gente vai fazer isso então? Arqueobactérias. As arqueobactérias, elas são de um espaço peculiar. Elas vão estar em ambientes que às vezes são extremamente quentes ou extremamente frios, tem uma quantidade de ácido muito alto, um teor alto de enxofre, ou seja, a gente fala que são bactérias extremistas. Elas trazem toda uma ideia de uma bactéria que ela sobrevive em ambientes extremos, onde ela não tem muito predador em cima da condição dela. Ela consegue se adaptar a estes espaços. Muito quente, muito frio, muito ácido, muito básico e com um teor de enxofre ou de uma outra substância todos os excessos, ela consegue capturar e trazer isso como benefício para a sobrevivência dela. Então, por isso, ela foi agrupada dentro das arqueobactérias. Elas são procarióticas e são unicelulares. Unicelulares. Vocês lembram? A gente disse que é um indivíduo com uma única célula. Então, estas são as arqueobactérias. Elas são indivíduos microscópicos, que eu vou precisar de um aparelho para eu conseguir visualizar este indivíduo. Pronto. E aí? E as bactérias? Como são esses indivíduos? Quais são as características que trouxeram este grupo a ser classificados neste domínio? Bom, nós temos também seres unicelulares e procariontes,
porém que não são tão extremistas quanto as arquibactérias. E aí, elas trazem um reino próprio delas, que é o reino Monera. Então, as bactérias elas vão se agrupar dentro de um reino, que é o reino Monera. Tem uma importância ecológica? Sim, porque nós temos bactérias. A gente costuma usar o termo boa e ruim, mas na verdade nós vamos ter bactérias que vão trazer doenças, mas também vamos ter bactérias que trazem toda uma organização do espaço onde elas estão, que auxilia o convívio entre elas e outros indivíduos. Por exemplo, nós temos milhares de bactérias do nosso trato bucal, do nosso trato intestinal, que fazem todo o processo de auxílio para o nosso processo digestório. Então, quando eu falo assim, nossa, a minha boca está com um cheirinho ruim. Às vezes, essa bactéria que está ali fazendo todo o auxílio do começo do seu trato digestório na sua boca, não está funcionando tão bacana. Você não está fazendo uma digestão legal. Tem outras coisas que estão interferindo. Mas elas existem no nosso trato, né? Daqui da boca. Também vão existir lá no nosso intestino, auxiliando toda essa organização do que é bom para o nosso organismo, do que não é, da organização do bolo fecal. Então, as bactérias boas também estão no nosso trato digestório. Além disso, elas também auxiliam na agricultura, porque elas são capazes de organizar todo o ciclo do nitrogênio nas plantas, auxiliar o processo de decomposição deste solo, trazendo benefícios para as plantas ali daquela área. Então, tudo isso é organizado dentro das suas características. Professora, mas se elas são bactérias e as outras também, por que não agrupá-las no mesmo domínio? Porque nós falamos que as características se diferem. Então, as arqueobactérias, elas são extremistas, elas conseguem sobreviver a grandes temperaturas ou a baixas temperaturas, ao contrário das bactérias comuns, né, que são do nosso convívio, do nosso dia a dia, que talvez não sobreviveriam em extremas temperaturas ou em baixas temperaturas. Então, por isso, elas foram divididas em domínios diferentes. Bom, quais são as principais estruturas, então, que vão trazer para essa bactéria aqui? Então, nós vamos ter as fímbrias, nós vamos ter camadas externas, nós vamos ter membrana plasmática, nós vamos ter uma estrutura importantíssima, que é o flagelo, que faz com que esta bactéria tenha motilidade, ao contrário da outra, que não é tão estruturada assim. Então, nós vamos ter DNA em nucleotídeo, nós vamos ter toda uma estrutura que organiza a vida dessa bactéria, mas que ela ainda vai depender do outro para conseguir sobreviver. Ela não consegue ser só ela. Ela não tem uma organização do DNA dentro de um núcleo que faça com que haja uma melhor estruturação desse DNA. Esse DNA ele fica um pouco solto ali dentro dessa membrana plasmática, junto com o citoplasma. Faz toda uma diferença, porque isso prova que ele não é um ser totalmente organizado, pronto para se reconstituir sem basear-se em outros. Bom, outra coisa bacana. Como que elas se locomovem, então? Como que vai de um lugar para o outro a bactéria? Ela vai usar aquele filamento. Lembra que eu falei com vocês do flagelo? O flagelo, ele vai ajudar essa motilidade, a condição de se movimentar. Algumas bactérias trazem outros filamentos, como se fossem fiozinhos de cabelo, que fazem também o auxílio dessa mobilidade, tá? Deste ser. Como que elas se nutrem? Nós temos indivíduos que são aeróbios, ou seja, o que é um ser aeróbio? Ele precisa de estar em um meio que tenha presença de oxigênio para a gente conseguir fazer com que ela sobreviva.
Mas nós temos algumas bactérias que são anaeróbias. Ela não precisa. Lembra do ar que eu expliquei que o ar, na ciência, ele diz que não acontece? Ele está negando? Pois é. O anaeróbio, ele quer dizer que não tem presença de oxigênio. Então, quando esta bactéria ela é anaeróbia facultativa, se tiver oxigênio ou se não tiver, ela vai funcionar do mesmo jeito. Já as obrigatórias morrem na presença do oxigênio. Então, se tiver um ambiente oxigenado, com oxigênio, né, dentro do espaço, elas não vão conseguirem sobreviver. Então, olha para vocês verem a diferença. Eu tenho aeróbias, presença de oxigênio, anaeróbias facultativas e obrigatória. Quando ela é facultativo, pode ter ou pode não ter. Quando ela é obrigatória, não pode haver oxigênio, porque se houver oxigênio, ela não vai conseguir sobreviver. Ah, agora eu compreendi a diferença entre as bactérias das arqueobactérias, porque lá nas arqueos, elas são extremistas. Então, não tem essa divisão. Se está quente, se tem excesso de oxigênio ou de nitrogênio, ela consegue se adaptar a este meio e fazer a sua sobrevivência existir. Bom, como que eu classifico as bactérias, os tipos de bactérias? Ô, professora, não basta ser só bactéria, ainda tem que ter classificação, tem que ter diferença. Sim. E vou dizer um pouquinho mais. Cada um vai atuar de uma maneira no nosso organismo. Então, nós temos bactérias que quando a gente isola ela, a gente tem colônias, tem aquelas que estão sozinhas, tem outras, dependendo do formato, a gente vai ter um nome também. Então, olha só, nós vamos ter os bacilos, eles são alongadinhos. Apesar de ter uma condição que parece esférica, ela é alongada. Nós temos os cocos, e os cocos, eles podem ser um sozinho ou mais de um agrupados. Nós vamos ter os espirilos, que eles vão estar em forma de espiral. Nós vamos ter os vibriões, que aí eles vão ter o formato de uma vírgula. Ah, vamos tentar ver como isso fica, então? Olha só. Então, nós temos cocos, que podem ser diplococos, quando eu tenho dois cocos organizados juntos. Estreptococos, tétrade. Nós temos os estafilococos, que parecem um caixinho, né, onde eles se organizam como se fosse um cacho de cocos. E nós temos a sarcina, que são o tétrade unido em dois. São dois tétrades juntos que vão formar a sarcina. Nós temos os estreptabacilos, temos os flagelados e os endosporos. Vamos ter vibriões, lembra que parece uma vírgulazinha? Os espirilos, que vão ter uma forma espiralada, e os espiroquitas. Estas são as morfologias, os tipos de bactérias. Bom, aí nós vamos ter o reino Eucária. O reino Eucária é o maior de todos. Então, nós vamos ter insetos, nós vamos ter mamíferos, nós vamos ter cogumelos, nós vamos ter flores, vamos ter árvores frondosas, plantas minúsculas, ou seja, ele é o domínio que abraça vários reinos. O reino plantário, o reino animal, são os maiores, os que dão maior ênfase a este domínio. Mas estes são os 3 domínios que englobam os reinos onde nós estamos inseridos. Bom, como que a gente faria a ideia disto aqui?
Como professora, eu me organizar? Vou fazer uma proposta para vocês. A gente pode se organizar dentro desta ideia para gravarmos todos esses nomes usando a massinha, a nossa plaquetinha, e aí nós vamos fazer. Vamos supor ali, ó, como que seria um coco? Eu não falei que o coco, ele é uma esfera, então nós vamos fazer uma esferinha e vamos colar no nosso material. Com isso, eu ganho a ideia do que é o coco, vai ficar gravado na minha cabeça. Ah, e o diplococo? O diplococo, ele nada mais é do que a junção de duas esferas. Então, nós vamos juntar duas esferas e fazer o nosso diplococo. Então, nós vamos ter diplococos e cocos. Uma, duas esferas. Então, se nós temos duas esferas, nós temos diplococos. Vamos colocar nomes nesses espaços. Então, eu tenho um coco, um diplococo, eu vou propor que vocês façam todos eles, coloquem o nome de vocês, fotografe e mande para a sua professora de ciências, para que ela consiga observar o que você aprendeu desta aula. Então, nós vamos ter, olha, o vibrião. O vibrião, ele traz, né, um rolinho, e aí lembra uma vírgula. Então, eu posso, ó, colocar ele no meu dedo e fazer o formato dele, ó, para trazer essa ideia do que é o vibrião. Lembra que eu falei que eles têm o flagelo? No caso do vibrião, a gente consegue colocar o flagelo. É só a gente colocar uma parte menos grossa e aí a gente consegue fazer flagelo. Ah, professora, e como que eu faço um espirilo? Um espirilo eu posso pegar a massinha e fazer, além dessa condição, né, de fazer aqui, ó, eu vou fazer ele torcido mesmo, como se eu estivesse enroscando essa peça aqui. Então, eu consigo fazer todas estas estruturas, trazendo a ideia dos nomes e daquilo que eu aprendi. Ah, em casa, com calma, a gente consegue, além das formas, perceber como que eles se fazem diferentes uns dos outros. Então, ó, aqui, ó, eu consigo fazer um espirilo. Então, eu vou colocar os nomes, né? Neste caso, o vibrião. E aqui o espirilo. Então, vocês em casa, com o tempo, com o auxílio da mãe, do irmão ou da irmã, vão conseguir fazer a nossa aula prática. E aí, fotografar e enviar para a sua professora, para mostrar para ela o quanto você aprendeu. E para acessar nossas atividades da plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da sua tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no canal do YouTube SMED-GV. Eu te espero para a nossa próxima aula.